Então, irmãos, nessa tarde nós nos propusemos falar um pouquinho sobre síndrome de Barack. Você já ouviu falar nessa doença? É uma doença que só dá em homem. Já ouviram falar, não? De manhã eu anunciei, o Samuel foi na internet, mas não achou, não é? É lançamento da doença. Síndrome de Barack. Olha, pelas imagens, vocês podem deduzir que doença é essa que só dá em homem. Nós estamos falando de homens fortes, né? O assunto é esse. Então, podem ir. Ficar junto com os homens fortes. Então, irmãos, vamos... Quem conhece esse símbolo? E que símbolo é esse? Hã? Que símbolo é esse? Essa semana eu conversei com um pai que me disse, olha, a minha filha está no ensino médio e ela está chegando em casa com ideias feministas. Então, irmãos, nossos jovens estão tendo acesso, especialmente uma doutrinação que acontece na escola, dessa ideologia mundana que é o feminismo. E as jovens da igreja, desavisadas, sem fundamentação bíblica, elas ouvem as teorias do feminismo e acham que é uma boa ideia, que realmente deve haver essa revolução da mulher contra o homem, para ocupar o lugar do homem. Então, nós como cristãos, nós não podemos adotar as ideologias que são mundanas, que estão à parte da palavra, divorciadas da palavra de Deus. O feminismo, irmãos, quer que as mulheres sejam homens. E isso é contrário à vontade de Deus. Nós falamos de manhã que Deus idealizou o casal e Deus deu características e funções diferentes para cada sexo. Então precisamos ter cuidado com isso aí, né? Eu quero deixar aqui que a gente não tem tempo, só para... nós precisamos conhecer os fundamentos do feminismo, quem foram as mulheres que iniciaram esse movimento, os porquês, quais eram as causas que elas defendiam. Nós vamos ver que não tem nada de bom, nada que pode ser alinhado com a palavra de Deus, tá bom? Então olha aí, o feminismo quer que as mulheres se tornem com características masculinas. E vocês sabem, por exemplo, a mulher começou a fumar para fazer algo que só homem fazia. A mulher, na cultura do Brasil, começou a usar calça comprida para fazer algo que só o homem fazia. E a mulher, o movimento feminista, lutou por direitos que eram privilégios de homens, como, por exemplo, votar, no passado, né? Trabalhar numa empresa, ter a sua carteira assinada, ter uma função numa empresa. Então a mulher pretendeu ocupar o lugar do homem. Vocês acham que se a mulher pudesse ocupar o lugar do homem, Deus não teria feito assim desde o começo? Por que a mulher não pode ocupar todos os lugares do homem? Eu não estou falando aqui que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode pilotar avião. Esse dia eu voei a mulher que tinha pilotado e aterrissou bem macio, viu? Dirigir carreta. Não queremos dizer, não é isso que queremos dizer, que a mulher não possa ocupar essas funções. Mas o objetivo da sociedade com o movimento feminista é masculinizar a mulher. É a mulher querer ocupar todas as funções do homem. Se fosse para ser assim, Deus mesmo já teria feito assim. Então as funções que Deus deu para o homem e as funções que Deus deu para a mulher são totalmente diferentes, baseadas na constituição física, mental, emocional de cada um. A constituição física, mental e emocional da mulher e do homem são diferentes por determinação de Deus. Por eles serem diferentes, eles não podem ocupar as mesmas funções, os mesmos papéis. E essa bandeira, quem conhece? Como é que chama o movimento? Não, LGBT não.
LGBTQIA+. E admite tudo que vier. Então, essa bandeira de um movimento, de uma ideologia mundana, que pretende trazer para o homem características que são femininas. Então, a sociedade sem Deus, que quer masculinizar os homens, querem trazer, as mulheres, querem também fazer com que os homens tenham características femininas. Então, na nossa sociedade moderna agora, o cuidado que o homem tem com o corpo, e a gente falou na lição de manhã que o homem tem que ser aciado, e o homem é mulher, e cuidar da aparência, né? Nesse encontro, não vamos ter tempo, mas no encontro de novembro do ano que vem, nós vamos ter uma palestra sobre a aparência pessoal do homem. Então, o que a sociedade fez? Hoje o homem, ele cuida da beleza como as mulheres. Então, cuidar das unhas, antigamente era coisa de mulher. Hoje os homens pintam as unhas, vão na manicure, põem base nas unhas, cuidam da sobrancelha, tiram a sobrancelha, desenham a sobrancelha. O cabeleireiro, o barbeiro, que cuida do cabelo, ele já faz a sobrancelha junto. Então, a sociedade exigiu que o homem, que era relaxado, não ligava para nada, agora passasse a ter cuidados que são femininos. E isso, irmãos, passou também para a roupa do homem, como falamos de manhã. Roupas apertadas, que era uma característica de roupa de mulher, com a intenção de mostrar o corpo, as formas do corpo, são usadas por homens, e homens da igreja. Então isso é uma pressão que nós sofremos na igreja, por um costume que é social mundano, longe de Deus e fora dos parâmetros da palavra de Deus. O homem tem aparência de homem, mesmo sendo limpo, cheiroso, cuidadoso, e a mulher, aparência de mulher. A Bíblia diz que Deus deu o cabelo longo da mulher como um enfeite, um véu. E a Bíblia diz que o cabelo longo no homem é confusão, é desonroso. Foi Deus que fez assim. Então esses são os modelos, o padrão que a sociedade tem tentado bagunçar. Então, irmãos, nós que temos e conhecemos a Bíblia, não adotamos nem o padrão machista e nem feminista. Nem machismo, nem feminismo. Cristianismo. No cristianismo, a Bíblia e Deus, através da sua palavra, tem um lugar certo para o homem e um lugar certo para a mulher. E se nós como homens e a mulher como mulher entender, ocupar e aceitar o seu papel, as suas funções que Deus deu, tudo vai bem. Mas o movimento feminista instigou as mulheres a estarem insatisfeitas com a função que Deus deu para elas. Ellen White chama de Evas inquietas. As inquietas Evas modernas. Porque a Eva lá do Éden, ela não estava satisfeita com quem ela era e com o que ela tinha. Então ela, na inquietude, procurou algo mais. E alguém apresentou: olha, se você comer isso aqui, você vai voar, você vai se tornar uma mulher empoderada. E Eva foi gravemente iludida. Eu coloquei o tema nessa palestra de síndrome de Baraque, só para chamar a atenção, para a gente discutir vários assuntos desses que estamos falando. E para esquentar mais o nosso debate, eu quero perguntar: quem é o maior? O homem ou a mulher? Quem é o maior? O homem ou a mulher? Essa própria pergunta na sociedade de hoje, moderna, é inaceitável, né? Essa pergunta seria inaceitável na sociedade de hoje. Mas olha o que a inspiração diz, que interessante. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão. Errei aqui, né? Adão está com minúsculo.
significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre os pés, como se fosse inferior, mas está ao seu lado como quê? Como igual, ser amada e protegida. Só que quando a inspiração chama a mulher de igual ao homem, qual é o sentido? Qual é o sentido? Vou responder já já. Olha só esse outro texto. Nem o marido, nem a esposa deve pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometeste no vosso voto matrimonial. Qual é a função do homem e da mulher na família? Fazer um ao outro o quê? Felizes. Nenhum é o governador arbitrário que impõe a sua vontade ou seu desejo sobre o outro. Olha só, esse outro texto que interessante. A mulher deve ocupar a posição que Deus originalmente lhe designou. Qual foi a posição? Igualdade com o marido. E essa igualdade... igualdade, irmãos, é não apresentar, eu coloquei no dicionário aqui, igualdade é o fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor. Igualdade não quer dizer idêntico. Igualdade é não ter diferença de valor. Então, quando os textos dizem que o homem é igual à mulher, significa que na posição que Deus deu para o casal, nenhum vale mais que o outro. A posição do homem não é mais importante que a da mulher, nem a posição da mulher é mais importante que a do homem. Nesse sentido, eles são iguais no valor. Uma família sem um dos papéis sofre, porque cada função tem o seu valor. É nesse sentido, né? Então existe uma luta pela igualdade dos sexos. E o movimento feminista insiste que homens e mulheres são iguais, no sentido, repito, para enfatizar, de ocupar as mesmas funções. Homens e mulheres são iguais? No sentido de valor, sim. No sentido de função, não. No sentido de missão, não. Por exemplo, o homem pode engravidar e ter um bebê? Não. Essa função Deus deu para quem? Para a mulher. Acredita-se que o homem nem conseguiria passar por um parto, né? Dizem que os homens, quando gripam, já ficam 3 dias acamados. E as mulheres acreditam que eles não conseguiriam passar por um parto. Então, irmãos, existem entre homens e mulheres, homem e mulher, diferenças físicas, diferenças emocionais. Por exemplo, a mulher normalmente é muito mais emotiva que o homem. Diferenças mentais. A mulher tem ciclos, o homem não tem. A mulher tem ciclo mensal, o homem não tem. Os órgãos são diferentes. Como a constituição física, emocional e mental são diferentes, eles não podem ocupar os mesmos papéis ou as mesmas funções na família e nem na sociedade. Obrigado. Maravilha até aqui? Vou fazer assim, se alguém, como é uma palestra, não é uma pregação, se alguém tiver uma pergunta, eu vou dar oportunidade para levantar a mão, a gente tenta responder. Se não souber, a gente vai estudar e trazer a resposta depois.
Repetindo o pensamento que falamos de manhã. Deus, o Senhor, disse ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas daquela que está no meio do jardim não comerás. Então, quando Deus transmitiu responsabilidade para a família humana cuidar do jardim do Éden, Ele não falou nada com a mulher, por causa da função. Era a função do homem guardar o jardim. Quando Eva pecou, Deus não falou nada com Eva. Quando Adão pecou, Deus atribui a primeira maldição ao homem. Eu ouvi, eu acho que no rádio, e me chamou a atenção, fui na internet para procurar, né? Alguém conhece essa irmã aí? Sim ou não? Quem que é? Essa é a primeira dama do Brasil. Eu coloquei a foto dela aqui com essa frase para mencionar duas coisas interessantes. O Jornal Globo fez uma entrevista com ela, falando sobre o fato dela morar no palácio e tal. E ela expressou algo que é interessante, que está na... Ô, irmão, muito obrigado. Realmente está alto o som. Ela expressou nessa entrevista algo interessante que eu quero trazer para a nossa palestra, né? Fizeram uma pesquisa com as CEOs, né, as mulheres nos Estados Unidos, diretoras das maiores empresas dos Estados Unidos. Mulheres que ocupam a posição de grandes empresas multinacionais. E perguntaram para elas sobre seus sonhos, ideais e realizações. E elas disseram: o que eu gostaria mesmo de estar fazendo era estar em casa, cuidando do meu marido e dos meus filhos. O que é que faz uma mulher que alcançou sucesso na vida profissional desejar estar em casa com a família? Fazendo a comidinha para o marido, cuidando dos filhos, educando os filhos. E nessa entrevista essa pessoa disse: às vezes tenho saudade de passar um pano no chão. Por causa da função que ela ocupa hoje, isso não faz parte da sua atividade. Mas a mulher, ela não se importa, ela é satisfeita com a função que Deus deu. Naturalmente a mulher é satisfeita com a função e o papel que Deus deu. Porém, o ativismo feminista é que propaga essa insatisfação feminina, como se a mulher não fosse feliz sendo mulher, tendo que ocupar o lugar do homem. Repetindo aqui o que eu expus de manhã. Quando Adão peca, Deus diz: maldita é a terra por causa de ti, por causa do teu pecado. Você é responsável para cuidar da tua mulher e para cuidar do jardim. E você não vigiou, não percebeu a entrada do pecado. Adão foi responsabilizado. E a mulher teve uma consequência relacionada ao seu corpo e à submissão. Deixa eu ver se aqui. A submissão. É interessante que essa condição de domínio, não domínio arbitrário, mas de submissão que a mulher ocupa após o pecado, ela não é original, não era plano de Deus. Olha que interessante esse texto aqui. Esse texto eu conhecia há não muito tempo. Há pouco tempo eu encontrei esse texto. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com a sua grande lei de amor, está cortando para mim aqui alguma coisa, sempre estariam em harmonia um com o outro, mas o pecado trouxera a discórdia. E agora poderiam manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão da parte de um ou de outro. Antes do pecado não precisava ter essa diferença de função. Antes do pecado não precisava que alguém fosse submisso ao outro. Depois do pecado, apagou tudo.
É depois do pecado que necessita, para que haja harmonia, a submissão da parte de um e de outro. E Deus, pelo fato de Eva ter sido a primeira a transgredir, se afastou do seu companheiro, contrariamente à instrução divina, e foi por causa do seu pedido que Adão pecou. Então Deus organizou essa empresa, essa sociedade, assim, colocando Eva sob sujeição ao seu marido, isso já no estado de pecado. Posta sob sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, essa sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado uma bênção para o gênero humano. Mas o abuso da supremacia do homem é que tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. Então, o fato de o homem ter sido posto nessa relação do casal como líder, a mulher como sendo submissa a ele, embora essa condição tenha surgido depois do pecado, mas o que causa problema nessa relação é o abuso da supremacia, né? A gente sabe que o modelo de relacionamento, sei lá, dos nossos avós, dos nossos pais, bisavós, era bem daquele estilo que o homem é que mandava e acabou, não é? Conheceram isso aí, não? Há uns 100, 200 anos atrás, qual era o papel da mulher, irmãos, na família e na sociedade? Era bem restrito, não era? Era bem restrito. Mas não foi assim que Deus planejou. Então vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Baraque, que é um problema que é identificado na sociedade. Antes de falar da síndrome de Baraque, eu quero fazer menção, eu acho que eu não anotei aqui, do episódio na Bíblia que aconteceu com o rei Acabe. O rei Acabe, passeando, ele se deparou com uma vinha muito bonita, uma roça muito bem cuidada. E ele desejou ter para si aquele pedaço de terra. E o rei tem muitas de suas vontades realizadas. Mas ele propôs a compra daquela terra, daquela vinha, e o homem, proprietário da vinha, se negou a vender. O que ele fez? Quem lembra? É a síndrome de Acabe, né? Ele chegou em casa triste, magoado, cabisbaixo. E a mulher perguntou: o que está acontecendo, amor, com você? Eu fui comprar... Como era o nome do dono da vinha lá? Nabote, né? Eu fui comprar a vinha de Nabote não quer me vender a vinha de jeito nenhum. Aí ficou chorando, todo depressivo, chateado. Aí o que aconteceu ali naquele casal? A mulher falou: não, deixa que eu resolvo. Eu vou resolver o que você não deu conta de resolver. Vou resolver. Pode ficar feliz. E ela foi lá e resolveu. Então eu encontrei essa imagem aí do homem no colo da mulher, né? Significa que a esposa não pode carregar o esposo no colo, né? Um pouquinho faz bem, né? Quem conseguir, né? Que amanhã a gente vai fazer atividade física para dar essa possibilidade, né? Para a esposa carregar no colo. Mas a ideia aqui é de alguém que desceu da sua posição e deixou espaço para outra pessoa, né? No caso, para a mulher, para sua esposa. Quem foi Baraque? Baraque foi um juiz de Israel, né? Lembra a história? Baraque, ele recebeu um chamado de Deus. Olha, o texto diz: o Senhor Deus de Israel te chama, te ordena. Né? O que mais? Quando Deus chamou Baraque, irmãos, Deus deu para ele a promessa: você vai numa guerra e... Qual era a promessa? De vitória ou derrota? O que Deus prometeu para Baraque? Vitória ou derrota? Vitória.
Então, cada um de nós, cada homem que está aqui, ou que está nos assistindo, é um Baraque, no sentido de que nós somos chamados por Deus e de que nós recebemos de Deus a promessa de que nós seremos vitoriosos na nossa missão, de ser homem, de ser pai, de ser esposo, de cumprir as nossas funções fielmente. Porém, Baraque teve uma reação diferente. Qual foi a reação de Baraque? Para a mulher que lhe trouxe o chamado, que ela era profetisa, a profetisa disse, como é o nome da profetisa mesmo? Débora. Baraque, eu tenho uma mensagem para ti de Deus. O Senhor te chama, te promete vitória para você guerrear e ganhar a guerra do Senhor. Qual foi a reação de Baraque? Eu só vou se você for. E o que aconteceu? Vocês lembram do resultado? A mulher disse, eu vou contigo, mas você perdeu a honra da expedição. Deus queria te honrar, Baraque. O nome, a honra, a vitória, Deus queria que ficasse no seu nome. Porém, como você recusa, como você se retrai dessa missão, a honra da expedição será de uma mulher. Então, qual foi o primeiro propósito de Deus, a primeira proposta de Deus? Que Baraque fosse um guerreiro vitorioso naquela empreitada que Deus havia dado para ele, com promessa de vitória. Porém, ele convocou o exército, Débora foi com ele, e a vitória foi ganha, mas por meio de uma mulher. Quem lembra o nome da mulher? A Jael, né? O inimigo foi morto na casa de Jael. O inimigo foi morto na casa de Jael. Então, o que eu estou chamando aqui de síndrome de Baraque? É a doença que faz com que os homens recuem da posição que Deus lhes chamou. Esse é o paralelo que eu quero fazer. Toda vez que nós recuamos da nossa posição, das funções que falamos aqui de manhã, nós estamos agindo como Baraque. Porque nós somos chamados por Deus, nós temos uma missão dada por Deus, nós temos a vitória prometida por Deus, e no verso 14 e no verso 12, a mensagem, levanta-te, Baraque, cumpre o teu dever, cumpre as tuas funções, cumpre o teu papel, e nós não precisamos temer. Irmãos, nós falamos de manhã que existem pelo menos 3 formatos de família, né? Existe a casa que a mulher manda, existe a casa que o homem manda, e existe a casa onde os dois fazem a gestão da empresa familiar e combinam tudo o que vão fazer juntos, entram em acordo, discutem e tomam decisões juntos. O que vocês acham, irmãos? Qual é o melhor modelo? Qual o melhor modelo? O que os dois, ou que a mulher manda, ou que o homem manda? Qual é o melhor modelo? O que os dois fazem a gestão familiar juntos. A maioria está de acordo que seja esse o melhor modelo? Quem está de acordo que seja esse? Mais ou menos, a maioria. Algumas famílias onde a mulher assume algumas funções, ou as principais funções do homem, essa família tem uma doença crônica, um problema, né? E essa mulher, normalmente ela vai ter problemas de saúde muito sérios. Normalmente, eu não estou aqui como especialista para os casos, né? Estou falando assim de uma maneira muito geral. Normalmente a mulher, ela assume o papel, funções de homens numa casa, quando a necessidade acontece, existe e o homem não ocupa essa função. Então, repetidas falhas na função masculina, a mulher cobre essa falha. Mas não que ela, na maioria das vezes, que ela pretendesse que fosse assim. E não que ela fosse feliz em ser assim. Mas existe uma lacuna deixada pelo homem.
E a mulher, ela se desdobra para fazer as suas funções e ainda preencher as funções deixadas pelo marido. Isso é muito ruim, irmãos, e é muito sacrificante para a mulher, em muitos casos desmoralizante para o homem e tudo. Agora, estudando sobre esse assunto, eu fiquei com uma grande dúvida. Eu quero dividir aqui com os homens. Faz de conta que as mulheres não estão aqui, tá, irmãos? Vamos conversar. Eu fiquei com uma grande dúvida quando ouvir e quando não ouvir o conselho da minha mulher. Pesquisa. Algum marido aqui já deixou de ouvir o conselho da mulher e quebrou a cara? Quem? Comigo? Quase todo mundo? O pior, vamos aproveitar que está só nós aqui, homens. O pior não é isso. O pior não é dar errado aquele que você fez. O pior não é nada. O pior. Hã? Olha, eu pensava que era só eu, né? O pior não é ter dado errado, ter dado prejuízo, ter perdido aquele dinheiro, ter perdido aquela viagem. O pior é ouvir o resto do dia, do ano. Então tá bom. Chega o Natal, aí acaba. Agora, quando passa do Natal para o outro ano? Aí é pior, né? Salomão falou assim, ó, é melhor morar numa casa com a goteira em cima da sua cama do que com quem? Então a Bíblia, irmãos, apresenta, se as mulheres estivessem aqui, a gente ia dar essa dica para elas, né? A Bíblia apresenta dois modelos de mulher. A mulher rixosa, que é igual goteira, e a mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Então a Bíblia, quando as mulheres fizerem encontro de mulheres, elas vão falar disso. O nosso assunto agora é falar com os homens. Então a grande dúvida, se a minha esposa é a minha sócia na gestão da família, quando ouvir e quando não ouvir os conselhos da sua mulher. Para te ajudar e me ajudar, eu trouxe aqui alguns episódios bíblicos de homens que se deram mal e outros se deram bem em não ouvir a mulher. Sabe o que é mais difícil nisso? É que em algum momento você vai ter que fazer o contrário do conselho da mulher, mesmo a mulher sendo a conselheira que ama, que quer o bem. Só que quando você toma uma decisão dessa, você sabe que é responsável pelos resultados. Vamos aos casos. O que Deus disse para Adão? O teu problema é que você deu ouvido à tua mulher. Olha só, qual foi o problema de Adão? Deu ouvido à mulher. Ele foi convencido pela mulher de que ele devia comer a fruta. E participou da mesma sorte dela. Então Adão não devia ter ouvido o conselho de Eva. Eva era a sua amada mulher, linda, maravilhosa, mas trouxe um conselho que acabou com a felicidade. Outro exemplo, Sara, no caso de Agar. Qual foi o conselho de Sara para o esposo Abraão? Olha, eu estou ficando velha, não tenho filho, toma minha serva, te deita com ela para resolver essa questão da nossa herança, promessa, dos herdeiros aí, da genealogia. E Abraão falou, nossa, que conselho maravilhoso, hein? Posso ter uma segunda mulher agora? Hã? Se é a mulher que está aconselhando, né? E qual foi o resultado, irmãos, de Abraão ter dado conselho, ouvido a este conselho de Sara? Qual foi o resultado? Problema na família. Pois as mulheres começaram a brigar, os filhos começaram a brigar, um caçoava do outro. E qual foi o resultado final? Que partiu o coração de Abraão? Mandar a mulher embora com o filho. Mandar a mulher embora com o filho. Então foi um conselho que trouxe resultados bem tristes, né? Olha só, Ló, no caso da sua mulher, eu mudei a frase aqui, né? No caso de Ló,
Ló não olhou para onde a mulher estava olhando. Esse olhar aqui eu quero dizer que não precisa ser físico, né? Mas olhar no sentido de alvos, de meta. Eu falei de manhã aqui, no triste caso, pode acontecer, no casal, na família, um dos membros da família desistirem de servir a Deus. E o que é que você vai fazer se acontecer isso contigo? Então, olha a firmeza de Ló. O que eu imagino de Ló? Os anjos ficaram apressando a Ló. Ló, vai vir fogo em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que os anjos tomaram Ló, sua esposa e as duas filhas pelas mãos. Não é assim? Lembra desse detalhe? Eu até imagino que se um anjo tomar a mão de duas pessoas e o outro de duas pessoas, os 4 estão de mão dadas. E com os anjos 6. Eu fico imaginando assim, né? Questão de mão dadas correndo fora da cidade. Eu imagino que Ló estava de mão dada com a sua esposa. Ela soltou a mão dele e ficou para trás, ele não olhou para trás. Ele não podia olhar e não olhou. Ele poderia olhar, né? Que ela olhou. Mas olha a firmeza, você está correndo, fugindo da morte com a sua esposa de mão dada, ela escapa da mão e você não olha para saber o que aconteceu. Porque ele estava fixo na ordem do anjo, escapa-te pela tua vida, não olhe para trás. Irmãos, essa informação é triste. Jesus falou que veio trazer espada, né? Às vezes as famílias são separadas pela espada da verdade. E nesse caso aqui, a mulher de Ló se perdeu e Ló permaneceu ali firme, né? Que está repetido, né? Acabei repetindo aqui o verso. Abigail e Nabal, lembra desse caso, desse casal? Aqui é o contrário, aqui é o bom conselho. Qual foi o conselho de Abigail para Nabal? O que ela fez para reverter a disposição rígida, dura, cruel do seu marido? O que ela fez? E aplacar a ira do rei, Davi. Ela foi uma mulher sábia, que divorciou da atitude do esposo, que tratou mal o servo de Davi, preparou um lanche, foi encontrar-se com o rei, se humilhou para salvar a pele do esposo. E Nabal não aceitou o conselho da sua mulher. O que aconteceu depois? Morreu. Foi morto. E Davi ficou tão admirado com a cortesia de Abigail, que depois ela tornou sua mulher. E o conselho da mulher de Jó? O que vocês acham? E o conselho da mulher de Jó? Qual foi o conselho? Irmãos, a mulher de Jó era a irmã da igreja, viu? Mulher crente. Ela tinha vivido a fé do esposo, a família feliz, família bonita, criaram os filhos juntos. Tudo bem. Não era uma pessoa sem Deus, uma pessoa descrente. Ela perdeu também os 10 filhos. A gente pensa que Jó só perdeu os filhos, né? Ela era a mãe daqueles filhos e tudo. E no momento de dor cruel, a sua fé foi desgastada pela angústia. E ela deu o conselho para o marido: olha, amaldiçoa logo Deus, joga tudo para cima. Morre logo. Ela perdeu a fé e queria perder também o esposo. Se Jó tivesse ouvido o conselho da mulher, não tínhamos essa história, né? E a mulher de Pilatos, qual foi o conselho que deu para o esposo? Não te meta com esse homem justo, eu sofri muito por causa dele essa noite. Se Pilatos tivesse ouvido o conselho dela, sábio, o que teria acontecido? Ele não seria o juiz culpado pela condenação de Jesus, por entregar Jesus à morte. Mas Pilatos não ouviu o conselho da sua mulher, um conselho inspirado, né? Tem vários, eu quero terminar com um conselho de Zeres a Amã, aquele Amã inimigo de Mordecai. Ele vinha do trabalho e comentava com a mulher, né? Olha, lá no palácio está acontecendo isso, parece que o rei vai dar uma promoção aí, eu estou na lista e tal. Aí nesse texto de Esther 5,14, ela dá uma ideia brilhante para Amã. Sabe o que você faz? Faz uma forca para matar Mordecai. Faz uma forca na praça e você vai ser honrado e vai ser um sucesso. O que aconteceu depois? Ele foi enforcado
na forca que a Zeres aconselhou que ele fizesse, né? Então, irmãos, como homens, como marido, nesse papel que estamos discutindo aqui, nós precisamos ter sabedoria de Deus, até para ouvir o conselho daquela que é a nossa parceira, companheira, ajudadora, adjuntora. Nesses casos que apontei, muitos desses conselhos foram muito maus e outros conselhos foram muito bons, tá bom? As responsabilidades aqui eu já falei de manhã, uma outra mensagem, eu não vou falar agora. Mas eu quero ler com os irmãos, os homens, o texto de 1 Reis 2:2. Quem abre no celular rapidinho e lê, por favor. 1 Reis 2:2. Um homem para ler, rapidinho. Demora desse tanto um homem achar um texto da Bíblia? No celular? Irmão Emerson. Como? Porta-te como homem. Então, irmãos, nesse conselho de Davi para Salomão, Davi diz para Salomão ser homem. Seja homem, rapaz. Nos dias de hoje, irmãos, tem aqui alguns adolescentes, jovens. Nos dias de hoje, a nossa sociedade complicada, nós estamos precisando dessa mensagem para os nossos jovens. Jovens, solteiros, adolescentes e homens casados precisam ouvir de Deus essa admoestação. Seja homem, rapaz. E homem aqui, nesse sentido, não é a ideia do macho. É homem em todos os sentidos da palavra, na função de assumir os papéis, as funções e as responsabilidades. E no tempo de Esther também saiu uma lei. Olha só, a coisa estava tão difícil, a crise de homem era tão grande, que teve que fazer um decreto. O que dizia o decreto? Qual era a crise que estava acontecendo naquela época? Crise de homens senhores de sua casa. E o decreto continha: estamos precisando de homens que sejam senhores da sua casa. O senhor aqui, irmãos, não é o mandão, o mandatário, cruel, com um chicote na mão que dá ordens. O senhor é o que assume a sua casa, assume a sua família para liderar. É no sentido de liderança, de responsabilidades, de tudo aquilo que a gente falou de manhã, função de proteção, de provisão. Ainda com tanta informação, que tanta cultura, e com tanta Bíblia, com tanto sermão e tanta palestra, tem homens que não dão conta de prover seu lar. E as mulheres têm dificuldade com isso, a família passa dificuldade. Eu não estou falando de casos de doença, de dificuldade financeira, de entrar numa dívida, entrar numa crise. Eu estou falando da pessoa que não tem coragem de trabalhar para alimentar a sua família. Tem isso, irmãos, em nossos dias. E tem isso na igreja. Pessoas que às vezes recebem ajuda da igreja, precisam da igreja, mas o problema está na falta de um senhor de casa. E isso nós precisamos, com a graça de Deus, corrigir. Bem, isso aqui é o que já falamos de manhã, não é? Não vamos delongar mais. Sobre esse assunto, irmãos, alguma pergunta? Daqui para frente é repetido o que eu falei de manhã, porque nessa palestra já contemplava a mensagem de manhã, eu não quero repetir. Sobre o que colocamos aqui, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma colocação? Os homens? Alguma dúvida? Ficou claro? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, que eu estava... Só uma questão que eu quero colocar para a gente terminar. Quero pedir para os meninos, pode vir para frente, os meninos estão dirigindo. Eu quero só dar um... no chat? Para eu olhar? Porque eu estou sem celular. Está no zip de cada minha mochila. Irmãos, eu quero falar sobre
chamar a atenção um pouquinho dos pais. Esse assunto é um assunto que eu gosto. Um pedido de oração, né? Chega aqui, pedido de oração pelo pastor Zé Luiz, que acaba de ser internado no hospital 28 de agosto, está com fortes dores no peito. O irmão Zé Luiz tem problemas, né, irmão, de coração. Vamos fazer uma oração agora pelo irmão Zé Luiz? Vamos interromper aqui? Pode ser? Vamos ajoelhar e vamos fazer uma oração pelo pastor Zé Luiz. Depois a gente continua. Senhor, nesse momento estamos agradecidos por essa reunião, pela vida, pela saúde, pela paz. E ao recebermos essa notícia aqui, nós resolvemos ajoelhar-nos para te suplicar a tua presença ali com o teu filho no hospital, o pastor Zé Luiz. Tu sabes a situação de saúde dele, o que ele está precisando. Queira visitá-lo com o teu poderoso anjo, dando saúde, restaurando as suas forças físicas, para que ele possa voltar em paz para casa. Nós cremos que esse pedido, essa oração está em conformidade com a tua santa vontade. Se a tua vontade não for essa, que cumpra, Senhor, a tua vontade, não a nossa. Que tu sejas exaltado em tudo que fazes, nós possamos reconhecer como nosso Deus soberano, mesmo quando as tuas decisões não são de acordo com as nossas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos crer com fé e continuar acompanhando a situação do irmão. Irmãos, quero só falar um pouquinho com os pais de meninos. Quem aqui é pai de meninos? De macho, de homem? Olha aí, que legal. Está fora dessa lista. Samuel, Emerson, quem mais? Tiago, né? Mas o Tiago ainda está... Tiago, Elias ainda estão em idade produtiva ainda, né? Amém, irmão? Eu quero deixar aqui um recadinho para os pais dos meninos, adolescente, jovem, criança. O pai de meninos deve entrar em contato íntimo com os filhos, dando benefício da sua grande experiência e falando com eles com tal simplicidade e ternura que os ligue ao seu coração. Deve deixá-los ver que ele tem em vista todo o tempo o maior interesse e felicidade deles. Por que eu quero fazer esse destaque, irmãos? Porque menino é educado pela mãe, mas precisa receber influência da companhia do pai. Porque desde menino, essa criança, ele já ensaia para ser homem. E não é com a mãe que ele aprende a ser homem. Então, meninos precisam desfrutar muito da companhia do pai. Então, você precisa sair com o seu filho sozinho, levar ele para participar de um trabalho que você faça, de uma entrega, de uma viagem. E ao assistir você, ele vai te imitar, vai querer fazer como você. Acontece na sociedade, na igreja, nos filhos, que existem meninos que têm defeito no comportamento, porque o espelho dele é a mãe, e não o pai. Eu estou falando de casos em que o filho tem o pai, né? Não estou nem falando do caso que o filho não tem o privilégio de ter um pai. Mas acontece dessa criança crescer com um defeito, porque o espelho dele é unicamente a mãe. Então, se você tem filho homem, menino, ande com seu filho, vai tomar um sorvete com ele, vai fazer uma viagem com ele, vai para a igreja com ele, vai fazer uma entrega com ele, fala com ele de coisas de homem, como é que o homem deve ser. Não desmanche nada dos conselhos que a mãe deu, mas construa no caráter desse menino a ideia de ser pai, de ser homem, e transmita para esse menino o aspecto de, como é que eu me expresso? De dureza, de não criar um menino mole, um menino mimado, um menino... E mimo, irmãos, não tem a ver com carinho. Menino homem também deve receber carinho, abraço, beijo, cafuné, o que for. Isso não estraga ninguém.
mas dê serviço pesado para o seu filho, ensine para ele que a vida é difícil, que eles têm que estar preparados para as intempéries da vida. Ensina a acordar cedo, ensina a pegar peso, ensina a fazer serviço difícil, ensina a fazer serviço que é ruim de fazer, ensina a trocar, cadê o Arley? O Arley já foi embora? Ensina a trocar a botija de gás, né? O Arley mencionou aqui. Isso tem que ser ensinado, a criança não sabe nascendo, não nasce sabendo. Está na hora de parar a palestra, né? A criança não nasce sabendo, isso tem que ser transmitido, tem que ser instruído. Como engraxar o sapato, como lavar o tênis, como lavar a roupa íntima. Isso tem que ser ensinado. A mãe ensina, mas o pai também tem que ensinar. Então fica esse toque aí para os pais. Use mais de seu tempo para influenciar mais de perto o seu filho homem. Tá bom? Vamos parar por aqui. Amém? Que Deus abençoe todos os homens, que possamos fugir da síndrome de Baraque, de toda a síndrome de Acabe, e possamos ser homem no melhor sentido da palavra e ocupar a nossa função diante de Deus, de nossa família, da igreja e da sociedade. Amém? Amém. Só para fechar, irmãos, não tem nenhum problema a igreja ser dirigida por mulheres, departamentos na igreja ser dirigidos por mulheres, não tem nenhum problema. Os homens da igreja não têm ciúme de nenhum cargo na igreja. Na nossa igreja, no nosso ministério, as funções na igreja são divididas entre homens e mulheres, não tem preconceito nenhum. Mas não é saudável quando as irmãs têm que fazer, porque o homem não faz. O homem assume a posição de Baraque. Não é saudável para a igreja, nem para o homem, nem para as mulheres. Só para fechar, irmãos, no nosso ministério nós não temos pastoras. Está assim, recorrente. Alguém comentou comigo agora no conselho, essa mesma impressão que eu já tinha percebido. Está um costume assim entre nós, meio que na brincadeira, chamar as nossas irmãs de pastores, especialmente esposas de pastor. No nosso ministério nós não temos pastoras, nós temos profetisa, nós temos várias funções. A Ellen White chega a dizer que o trabalho que uma mãe faz no lar é mais importante do que o do pastor, e mais importante do que o rei no trono. Mas a função pastoral na Bíblia nunca foi dada para uma mulher. O sacerdócio que a gente falou de manhã nunca foi dado para uma mulher, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Por isso que na nossa igreja não há ordenação de pastoras. Essa função de liderar a igreja no sacerdócio é função para homem. Porém, as mulheres ocupam, e quem já leu alguns livros de Ellen White, Evangelismo, Beneficência Social, sobre o ministério da mulher, especialmente em ganhar outras mulheres. Mulheres fazem, falam e alcançam ambientes do coração feminino que os homens jamais vão alcançar. Então, não é menor, mas é diferente as funções e os papéis. Deus nos abençoe. Amém.